Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre santificação. A santificação é um processo que começa quando alguém aceita Jesus como Salvador e só será completado na ressurreição. Santificação é o processo de purificação do pecado. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, fica santificado, purificado das consequências do pecado. Todo crente é santo. Na caminhada com Jesus, a pessoa passa por santificação, aprende a rejeitar o pecado e a sujeitar as diferentes áreas de sua vida a Deus, escolhendo fazer o que é certo. Na ressurreição, cada pessoa será completamente liberta da influência do pecado, sendo completamente santificada. Na Bíblia, santificação também pode significar pôr de lado, separar para Deus. Isso pode acontecer com objetos, comida e até dias da semana. Vamos ver santificação na Bíblia. Eu vou ler versículos na Bíblia que falam sobre santificação. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, está escrito: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha como é sério esse versículo. Aqui está falando que é para nós seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, se um homem, se ele não se santificar, ele não verá a Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15 e 16 está escrito. Antes, o título está escrito Exortação à Santidade. E versículo 14, 15 e 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aqui também está nos exortando à santificação. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Esse aqui foi o próprio Deus que disse: sede santo, porque eu sou santo. E se aqui está nos exortando à santidade, à santificação, é porque Deus ele está vendo lá na frente, lá no juízo final, as pessoas que não viveram em santificação, como diz aqui, em toda a vossa maneira de viver, aquelas pessoas que não viveram em santificação, preferiram o mundo e o pecado, no dia do juízo final, essas pessoas serão condenadas. É por isso que aqui está a orientação para nós: sede santo, porque eu sou santo. Isso é para o nosso próprio bem, visando lá na frente, lá no dia do juízo, a nossa salvação. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, o título está escrito Exortação à Santidade. Capítulo 4, e no versículo 3 está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, você quer saber qual é a vontade de Deus? E você quer praticar, fazer a vontade de Deus? Então aqui está a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, ou seja, deixar o pecado e se santificar. Essa é a vontade de Deus para mim e para você.
Continuando aqui no capítulo 4 e no versículo 7, está escrito: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Esse versículo está muito claro, nem precisa explicar. Deus, Ele nos chamou para nós nos santificarmos. Deus, Ele não nos chamou para a imundícia, para o pecado, mas sim para a santificação. No Evangelho de João, capítulo 17, nós vemos a oração de Jesus pelos seus discípulos. E aqui no capítulo 17 e versículo 17, nós vemos Jesus orando ao Pai e dizendo, orando pelos seus discípulos e dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Olha só, Jesus dizendo ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E no próximo versículo, versículo 19, está escrito: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Aqui está dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que acontece quando uma pessoa está lendo a Bíblia Sagrada? Quando a pessoa pega uma Bíblia para ele ler, para ele meditar na palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. É a palavra de Deus verdadeira. Então, quando uma pessoa está lendo a Bíblia Sagrada, ele vai vendo o que é certo e o que é errado. E a pessoa, ele vai deixando as coisas erradas de lado, porque ele vai aprendendo na Bíblia que aquelas coisas que ele pratica, que ele estava praticando, aquilo é errado e é pecado. E a Bíblia orienta a pessoa para a pessoa deixar o pecado e obedecer à palavra de Deus. Assim, a pessoa fazendo assim, a própria verdade, que é a palavra de Deus, está santificando ele, está mostrando para ele os erros, os pecados, e está ali exortando a ele deixar o pecado e obedecer à palavra de Deus. Assim, a palavra de Deus, que é a verdade, vai santificando essa pessoa. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, está escrito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nós fomos eleitos nele para sermos irrepreensíveis, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha só que responsabilidade que nós temos. Sermos irrepreensíveis. Olha só, uma pessoa chegar diante de Deus e ser irrepreensível, ou seja, uma pessoa que se santificou e abandonou o pecado. Uma pessoa que vive no pecado, ela é repreensível. Uma pessoa que não pratica o pecado é uma pessoa que vive em santidade. Uma pessoa que rejeita o pecado, essa pessoa ela é irrepreensível. Olha que bênção. E é assim que Deus nos elegeu, foi para isso. Sermos irrepreensíveis. Continuando no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 até o 27, está escrito: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo escreveu: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21, está escrito: Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Hebreus capítulo 13, versículo 11 e 12, está escrito: Porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. É por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus capítulo 10, versículo 10 está escrito: Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Hebreus capítulo 2, versículo 11 está escrito: Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 25, está escrito: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, 10 e 11, está escrito: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Esse assunto continua em outro vídeo. Acompanhe.